Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana. Hoje o nosso bate-papo é sobre TDAH e autismo em adultos. Apesar de estarmos na semana de comemoração do Dia das Crianças, esse é um tema que já é amplamente tratado no meio das crianças. Hoje o diagnóstico já não é mais tão difícil como foi um dia, mas por que tantos adultos estão descobrindo nesse momento que tem TDAH e autismo? A nossa convidada de hoje é a professora psicopedagoga, neuropsicopedagoga Ivonete Kucker. Professora, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo, professora. Obrigada mais uma vez. Bom, a gente já conversou em outras oportunidades sobre TDAH, o autismo em crianças. Mas por que a gente tem visto cada vez mais adultos dizendo que descobriram agora que tem ou TDAH, autismo ou algum outro transtorno correlato? Exatamente. Atualmente, os casos desses diagnósticos, dessas descobertas estão aumentando bastante. Porque, na realidade, antigamente não se tinha tantos recursos, tantos testes, tantos profissionais também, né, já disponível como nós temos hoje, e a necessidade também, a questão da informação. Hoje em dia as pessoas têm muita informação, então elas realmente estão vendo, olha, não está tão legal na minha vida, porque muitas vezes eu não consigo me manter no trabalho, sabe, fica trocando o tempo todo, eu não consigo cumprir horários, eu tenho uma irritabilidade que não tem explicação, eu não sei de onde vem, você entende? Daí as pessoas mesmo estão tendo essa necessidade de buscar essas informações e na realidade fazer o diagnóstico, né, para que muitos casos precisa de medicação, outros só o acompanhamento, a intervenção já é o suficiente para que a pessoa se conheça, saiba a sua limitação e saiba como trabalhar com ela. Porque como nós sabemos, nem o TDAH, nem o autismo, nenhum distúrbio tem cura. Não tem. É importante que as pessoas saibam disso. Mas é importante também saber que dá para viver com qualidade de vida. Exatamente. Não é porque não tem cura que você tem que se desesperar. De forma alguma. Então tem tratamento, tem recursos, tem intervenções, tem estimulação cognitiva, que tudo isso vem a melhorar a qualidade de vida, a pessoa se conhecer, saber na realidade os pontos fracos, valorizar os pontos fortes, né? Trabalhar os pontos fracos para que ela tenha uma qualidade de vida. Como é que eu posso, por exemplo, eu sou um adulto que nunca foi diagnosticado, mas como é que eu posso entender alguns sinais do meu corpo, do meu organismo? Quais são os principais sinais, por exemplo, de um TDAH ou de um autismo em adulto? Na realidade, o autismo, ele pega muito a parte de socialização. Quem não gosta, por exemplo? Não gosta. Eu atendi vários adultos. Em vários casos, as pessoas não têm vida social. Elas não se sentem bem num ambiente que tem muitas pessoas, que tem muito barulho. O autista, ele se incomoda muito com o barulho, com a agitação. Então, ela não participa, por exemplo, a pessoa acaba não participando nem de confraternizações, nem de festas, acaba ficando longe dos familiares, sabe? Aquelas confraternizações de Natal, final de ano que vem muita gente, com aquele barulho todo. Então, a pessoa não vai, a família fica lá isolada. A questão também do trabalho. A questão do trabalho, como eu já falei antes, muitos não conseguem entender. Por quê? Não é porque eles não querem. Por exemplo, eu não consigo me organizar. Eu tenho que chegar 8 horas da manhã no trabalho e eu não consigo. Eu chego 8h30. Toda vez eu não consigo me organizar. Então, isso, na realidade, é algo que ele tem que ser trabalhado, porque a pessoa que tem o TDAH, nesse caso, e no autismo também, mas principalmente no TDAH, a questão da atenção, a questão da organização, ela não consegue, se não for bem planejada. Nem, por exemplo, eu entro no meu trabalho 8 horas, então você já coloca lá na sua agenda que você entra às 7h40. Aí você vai chegar sempre no horário. Professora, a gente tem falado muito do TDAH, usado as siglas, mas não é todo mundo que tem afinidade, né? E muitas pessoas podem estar acompanhando a gente que nunca ouviram falar. O que é o TDAH? É verdade. A gente acaba falando, né, como se todo mundo conhecesse. Ele é um transtorno do desenvolvimento que pode vir acompanhado com hiperatividade
ou só atencional. E tem casos que os dois vêm juntos. Então, a pessoa tem tanto atencional quanto o hiperativo. Nesses casos, a pessoa nasce com isso, ela passa a desenvolver durante a vida? Porque deve ter gente que está se questionando também com relação a isso. Ah, será que eu já nasci com isso? Exatamente, ela nasce com isso. É dela, é genético. Só que aparece mais na época da aprendizagem da escolarização. Na época que vai para a escola é onde começa a pegar ali realmente, onde começa a ficar realmente visível a questão do TDAH. Porque daí é a questão da leitura, da escrita, da alfabetização, é onde pega mais, porque a pessoa vai ter muita dificuldade. E esses adultos que não foram diagnosticados lá atrás, na época, né, que estudavam, se eles puxarem na mente e lembrar, eles vão conseguir ver o quanto eles tinham dificuldades e o quanto eles não eram entendidos e nem compreendidos. Às vezes até com castigos, né? Exatamente, naquela época sim, né? Hoje em dia nós não temos mais isso, ainda bem, né? Mas na época, exatamente. Então não era algo que eles tinham culpa ou não queriam fazer, era algo que eles realmente não tinham como fazer porque nasceu com eles. É do neurodesenvolvimento mesmo, só que, porém, hoje em dia, com o que nós temos, né? Das descobertas científicas, dos testes, dos acompanhamentos, dos profissionais muito bem preparados, quando a criança já é visto essa dificuldade, ela já procura um profissional, então ela não passa por todo esse sofrimento que essas pessoas adultas passaram e que na realidade gerou muitos traumas. Exatamente. Muitos com certeza não fizeram uma faculdade, com certeza não seguiram em frente por causa disso, porque não sabia como lidar com a dificuldade e não tinha os recursos e ajuda necessária. Sempre é tempo? Sempre tem tempo para lidar? Por exemplo, eu sou uma pessoa de 60 anos de idade, por exemplo, que descobriu ou que começou a chamar a atenção de fato, começou a ler mais sobre o assunto, começou a pesquisar, e essa pessoa descobriu com 60 anos de idade, ou que ela tem o autismo, ou que ela tem TDAH, ou algum outro tipo de distúrbio ou transtorno. É possível fazer um acompanhamento mesmo nessa idade? Com certeza. Sempre há tempo. Com certeza, nunca é tarde. Por quê? Porque a pessoa precisa ter qualidade de vida. Não importa em qual fase da vida ela se encontra. Não é verdade? Claro, com certeza. Então, ela precisa sim procurar um profissional da sua confiança e precisa iniciar já uma intervenção, uma estimulação cognitiva, porque cada caso é um caso. A gente vê a fase da pessoa, o que está acontecendo e é pontual. Não vem por atacado, todo mundo vai fazer a mesma coisa, não é? Sim. Mas, com certeza, sempre é tempo de procurar ajuda e ter uma vida de mais qualidade. Quem é o profissional mais indicado para se fazer uma avaliação como essa? Na realidade, é uma neuropsicopedagoga. Porque, assim, a neuropsicopedagoga, ela vai utilizar os testes, né, cientificamente. A psicopedagoga também. A gente vai rastrear muito a questão da aprendizagem. Esses dois profissionais, ele pega a questão cognitiva, pega tudo isso, mas foca muito na aprendizagem, no desenvolvimento da pessoa, da criança, porque não é só a criança que está aprendendo alguma coisa. Nós aprendemos todos os dias, nós temos desafios para vencer todos os dias. Então, o adulto, ele tem o desafio na empresa, ele tem o desafio no trabalho dele, sabe? Então, a gente usa muito esses testes, né? Mas tem também os que são fechados para os psicólogos, na realidade. Só que eles pegam mais a parte da psicologia e não da educação. Então, para a educação, realmente é o neuropsicopedagogo ou a psicopedagoga o mais indicado. Certo. Eu vi que você trouxe aqui alguns testes, né? São testes que são utilizados por você. Você quer explicar um pouquinho pra gente como é que eles funcionam? Exatamente. Esse aqui é a Torre de Londres. Ele, na realidade, ele rastreia as habilidades cognitivas da pessoa. Esse aqui. Isso. Exatamente. Nós temos, por exemplo, ó, a posição inicial, que é o que está ali. Nós temos vários desafios. Esse teste, ele trabalha muito com planejamento. Deixa eu pegar uma aqui, ó, para você fazer. Ó, o primeiro problema. Você tem, na realidade, 2 movimentos. E você precisa mudar uma pecinha de cada vez para que fique exatamente como está aqui.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fica à vontade. Vamos ver se esse aqui é para descobrir o quê? TDAH ou autismo ou o quê? Sim, esse daí, na realidade, a gente utiliza para ver como está a sua função, as suas funções cognitivas. Entendi. Tanto do planejamento, quanto do raciocínio lógico. Entendi. Então, é mais ou menos isso aqui. Isso, vamos ver. Muito bem. É mais Ótimo. ou menos isso. É isso aí. Aí sempre volta para a posição inicial e ele vai até o 12. Ele vai complicando mais. Entendi. Quer ver o último? Ele vai complicando mais. Aí você vai dizendo que quantos vai, movimentos são necessários. exatamente, vai exigindo mais na realidade da pessoa. Esse seria o último. Só que você tem que voltar lá na posição inicial. Vamos voltar. Esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá. Era isso que estava na posição inicial? Isso. Certo. E aí, no caso, esse aqui, ó, seria o último. E quantos movimentos é possível fazer com ele? Esses 5. 5 movimentos. 5 movimentos. 5 movimentos para eu colocar o azul na primeira casinha, o vermelho aqui e o verde aqui. Isso, Certo? Então vamos ver se o meu processo cognitivo vamos ver. Aqui já não vai rolar. Mas eu posso fazer. Eu fiz 4. Deu 4. Já não vai dar certo, então. Já vou. Porque eu ia fazer isso aqui, mais isso aqui, mais ó, isso ia aqui. dar uns 7 aí. Mas isso aqui precisaria raciocinar um pouquinho mais. Exatamente. Esse aqui você identifica exatamente o que nele? Que tipo de transtorno, que tipo de distúrbio? Esse aqui, na realidade, a gente verifica a questão da organização, do planejamento mesmo. Por quê? Porque na vida, para você ser bem-sucedido no que você faz, você necessita planejar as coisas. Claro. Não é verdade? Com certeza. Então, se você não tem esse raciocínio de organização, de planejamento, isso vai ser utilizado tanto no TDAH, quanto no autismo, quanto nos outros distúrbios. Realmente, a pessoa vai ver se, igual você falou, você tem que planejar muito bem. Exatamente. Você tem que mentalizar todos os movimentos antes de você fazer, para você contar e ver se eles realmente darão certo naquela quantidade de movimento. Isso serve, inclusive, para o controle da ansiedade. Porque às vezes você quer resolver o mais rápido possível, né? Não Como dá certo. foi o meu caso, e eu não consegui resolver com os 5 movimentos. Exatamente. Mas isso também, ó, não resolveu da primeira vez com 5 movimentos. O diagnóstico já é que tem algum problema? Não, é uma não. soma de fatores. Exatamente, não. Esse aqui é só apenas um teste. Na realidade, você tem 3 tentativas, tá? Tá. Então eu tinha mais aqui. Tem ótimo. 3 tentativas. Então eu já tinha só até que vai bolado. pontuando. Por exemplo, conseguiu na Entendi. primeira, é uma quantidade de ponto. Na segunda, na terceira e não conseguiu. Entendi. Se teve um desafio que a pessoa não conseguiu, aí para ali o teste. Nas 3 vezes. Entendi. Tá? Aí encerra ali realmente. Mas não, esse aqui é um teste. Tem, assim, uma infinidade. A gente faz mais de 10 testes variados, sabe? A gente vai, que nem no caso de adulto, eles mesmos dão os autos relatos, né? Eles mesmos respondem questionário, eles mesmos fazem anamnese, que é o primeiro encontro, que a gente vai conhecer a pessoa, Sim. saber o porquê que ela chegou até nós, qual é a expectativa dela, o que que ela espera que a gente faça. Você entende? Qual a maior necessidade que a pessoa está tendo naquele momento. Então, tudo isso é um grupo, na realidade, de informações que depois a gente junta tudo como se fosse um quebra-cabeça. Aí sim, nós damos uma hipótese diagnóstica. Ou seja, também não é chegar no consultório hoje e já ter o diagnóstico hoje. Isso pode levar meses para finalizar? Em média, leva quanto tempo? Na realidade, depende do profissional. No caso meu, né, eu entrego com menos de um mês. Depende da disponibilidade da pessoa. Porque se a pessoa, eu só consigo ir uma vez por semana, ou só consigo ir a cada 15 dias, aí não tem como, né? Porque precisa no mínimo umas 4, 5 sessões com adultos, né? Pra gente fazer todos esses testes. Aí depois demora mais uma semana até eu fechar, né? Toda essa hipótese diagnóstica. Aí eu marco a devolutiva. Certo. Porque assim, essa hipótese diagnóstica é importante falar que ela é diferente do laudo. Seria a mesma coisa, porém com nomes diferentes. Por quê? Entendi. Porque o laudo somente um médico, um neurologista que pode dar.
Então, a gente faz todo esse rastreamento, essa hipótese diagnóstica, aí a gente dá o documento, né? Aí eles levam no neurologista, aí o neurologista, enfim, faz o que ele tem que fazer, que eu não sei exatamente o que é da parte dele, né? Mas é da parte da medicina. Exatamente, e daí ele atesta, sendo que ele concorde com tudo que a gente fez. Mas geralmente dá certinho, sim. Lembrando, inclusive, que quem precisa uma intervenção medicamentosa, quem precisa de um medicamento, é o neurologista que vai fazer essa indicação, que vai fazer o receituário. Exatamente. Não é nada contigo. Você é Não. uma profissional da área de educação. Exatamente. É importante ficar claro, né? E isso porque cada um tem sua área de atuação. Remédios, medicações, neurologista ou até mesmo psiquiatra. Tem casos que a pessoa, eu tenho um conhecido, ou até às vezes vai, aí eu tem a opção de levar também para o psiquiatra. Mas não lembrando tem que os dois problema. são profissionais da área de medicina. Exatamente. E aí fica restrita os medicamentos propriamente ditos para esses profissionais. Somente eles. E esse teste aqui, ele é um complemento a esse primeiro ou não? Ele é um teste diferente? Esse aqui também. Ele é um teste bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Não sei nem por se vou me exemplo. arriscar a fazer. Vai que eu saio daqui com um diagnóstico. Não, só com 2 testes, com certeza não. Esse aqui, ele vai também verificar a questão da sua memória, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Colocar em cima. Exatamente. Vou fazer assim. Ele é o cubo Corse. O que acontece? Eu tenho, né, porque daí eu tenho a lista lá das avaliações, que eu vou pontuando, igual Certo. aquele. Eu deixo ali de um ladinho, a pessoa vai fazendo, eu vou lá pontuando. Até porque depois a gente joga tudo em tabelas, faz somatórias, enfim, um monte de processos para realmente chegar tudo segundo o DSM, que não sai nada da nossa cabeça. O que seria? Que é, na realidade, padronizado, né? Como o médico tem lá também o livro lá, o local que eles vão lá e procuram lá para fechar um diagnóstico, né? Nós temos o DSM que a gente segue. Esse aqui, no caso, eu faço vários movimentos e você repete, tá? Primeiro normal e depois inverso. Vamos tentar? Vamos tentar. Ok. Eu faço normal primeiro, né? Parece fácil, gente, mas com o tempo que vai fazendo, não é, difícil. porque vai aumentando. O olho engana. Vai aumentando. O olho engana. Exatamente. Eu vou fazer mais um com mais opções. Ó, muito bem. Agora é o inverso. Aí tem vários, passa de 10 ali que Mas a gente faz. o importante é a gente dizer o seguinte, esses testes, eles são todos muito bem acompanhados e orientados pelo profissional. Né? Então, a pessoa também não precisa chegar lá e se desesperar, porque tem muita gente que no momento que vai fazer um exame, um teste, a pessoa se desespera. E aí, às vezes, a pessoa erra pelo fato dela estar tão bitolada que ela precisa acertar aquilo, que pode dar um falso diagnóstico também, ou não. A soma dos outros fatores não permite um falso diagnóstico. Não, a soma dos outros realmente não permite. E quando nós verificamos, nós profissionais, a gente verifica que a pessoa está nervosa, está ansiosa, a gente retoma em outro momento o mesmo teste. Só que no caso, antes da pessoa fazer, a gente explica certinho, a gente faz algumas vezes, sabe? Aí depois a gente vai realmente pro teste. Aí tem o contrário, o que é mais difícil para alguns, no caso. Daí vai ter que fazer o contrário, que nem, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, esse, você vai ter que fazer esse. Ah, tá, de trás para frente, no caso. Isso. Entendi. Tá, vamos lá então. Olha Isso? aí, muito bem. E daí as dificuldades vão aumentando. Então, na realidade, você vê a concentração, a memorização, né, nesse teste, né, a gente consegue ver na realidade. Então, são testes que complementam os outros, como nós estávamos falando a questão do autismo. Deixa eu te falar. Nós estamos falando de adulto, né? Mas o autismo, ele pode ser rastreado mesmo quando é um bebê, 2 anos e meio. Com esse teste aqui, e tem outros também, porque assim, é uma infinidade de testes. Que tem a mesma função,
porém nomes diferentes e editoras diferentes. Entendi. Cada profissional utiliza o que lhe agrada mais, mas todos são confiáveis e são cientificamente, né, comprovados. No caso desse aqui, só para dar uma pincelada, a gente faz de 2 anos e meio até 5 anos e é tudo lúdico. Tudo de forma lúdica. A gente consegue realmente rastrear o desenvolvimento da criança, se ela tem uma probabilidade ou se ela já apresenta sinais de autismo, para que os pais já comecem com a intervenção, porque daí ele vai ser amenizado, você entende? Todos aqueles sintomas. Chegou na época da escola, a criança não vai sofrer o que ela sofreria no caso se não tivesse aquele acompanhamento. A gente tem falado muito sobre o TDAH e o autismo em adultos, mas como que os pais podem ficar atentos a uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade? Quais são os principais sinais? Vamos falar especificamente sobre o autismo. Os principais sinais de que a criança pode ter autismo. A questão do desenvolvimento, que nessa idade a criança ela já deve estar falando, já montando pequenas frases. Claro que ela não vai falar como nós, mas já vai montar pequenas frases. Mamãe, quero água, sabe? Essas coisas mais simples, porque o que tem chegado a mim também, eu tenho atendido crianças de 2 anos e meio a mais e a criança não fala nada. E quando ela fala, você não tem compreensão nenhuma do que ela está falando. Ela mostra, simplesmente. Você chama a criança pelo nome. O que é normal quando alguém te chama pelo nome? Você já automaticamente, ou você responde, ou Exatamente. Você olha. E a criança que ela tem essa tendência, ou até tem o autismo e que vai ser diagnosticado ainda, ela não olha. É como se você estivesse falando e não fosse com ela. Isso se repete em adultos? Por exemplo, você chamar um adulto, você chama o adulto não te responde. Isso também é um sinal do autismo em adultos? Também sim. A questão da socialização. Isso na realidade, exatamente, isso depende muito da criança, mas geralmente a maioria não se socializa bem. Sabe? E daí tem aquela questão que se debate muito. Mas ele é autista, mas ele olha nos olhos. Não, realmente. É difícil, mas tem alguns que sim, só que o tempo é pequeno, você entende? É muito pequeno, você pode ir na frente da criança ali, ó, e falar com ela, uma outra criança vai ficar te olhando, vai ficar prestando atenção no que você está falando. E essa criança não, ela vai ter um leve olhar ali, já vai dispersar e já vai sair e pronto. A questão da imitação, eles têm dificuldade em imitar. Por isso a questão do brincar muito com a criança, isso estimula. Enfim, crianças atípicas ou não, você entende? Eles não imitam, você chama para brincar e a criança não imita. A criança, na realidade, ela não se detém a brincar com o brinquedo. Ela pega aquele ali, já joga, já vai pro outro, vai pro outro. Se ela pega um carrinho, por exemplo, que é normal de uma criança pegar, um menino pegar um carrinho, o que ele vai fazer? Ele vai brincar, ele vai passear, ele vai fazer o sonzinho do carrinho. E uma criança que já tem, né, o autismo, que a gente vai detectar, ela vira o carrinho e fica ali, rodando as rodinhas. E fica muito tempo com aquele mesmo atividade? Sempre, sempre. Não quer trocar de brinquedo, passa muito tempo fazendo a mesma coisa. Gosta muito de algo que chame a atenção, que tenha brilho. Ventilador, por exemplo. Eles gostam muito de ficar olhando lá, o ventilador rodar por horas. Eles ficam olhando assim o ventilador. Então, são pequenas coisas. A questão de ficar correndo de um lado para o outro, sem destino. Não tá brincando, simplesmente tá correndo. De abanar as mãos assim, sem função nenhuma, sabe? Corre, abana e coisa e tal, e vai e volta. Então, tudo isso é um sinal, na realidade, que a gente precisa estar verificando, sim. Nesse passo, ainda falando de crianças, o processo educacional lá na escola também é muito importante para esse tipo de diagnóstico, né? A escola, se ela tiver um olhar diferenciado para o comportamento das crianças, pode ajudar o mais rápido possível também, né? Exatamente. O diagnóstico precoce seria o ideal para todos. Como as crianças passam a maioria do tempo na escola, isso seria o ideal. Só que o que acontece? Muitas vezes os professores não têm esse conhecimento. Porque na faculdade normal,
ele não aborda, ele dá uma pincelada, mas ele não aprofunda, ele não aborda. Então isso é algo que a pessoa tem que buscar ou que a escola deveria oferecer para todos os profissionais. Porque hoje em dia todas as salas, na realidade, têm crianças que necessitam desse olhar diferenciado. E se o professor detectar o quanto antes, passar para a família buscar o recurso, com certeza é a criança que vai ter a ganhar com isso. E voltando agora para a questão dos adultos, eu sei que tem um trabalho que você desenvolve também com empresas, né, parcerias com empresas, justamente para fazer esse trabalho com os colaboradores, para descobrir, para melhorar, claro, o aproveitamento desse profissional no seu ambiente de trabalho, mas acima de tudo melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Hoje também isso é possível e é uma forma muito eficaz de diagnóstico, né? Exatamente. Bem interessante essa pergunta, porque assim, eu tenho me deparado com situações, igual você falou, eu tenho alguns convênios, né, que eu atendo. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo de pessoas que precisam tirar aquele exame de EAR. Né? Que é o exame para condução. Para exercer, né, a profissão remunerada lá. Que é caminhoneiro, enfim, Uber, qualquer um. Exatamente. O que acontece? São pessoas de mais idade, que na realidade têm uma certa dificuldade, os que não passam, porque o que é esse EAR? Ele vai passar pela psicóloga, vai conversar com a psicóloga e vai fazer alguns testes cognitivos. De atenção, de concentração, de memorização, é isso. Só que a pessoa, ela não tem essas funções desenvolvidas. Então, ela não consegue, ela realmente não consegue, ela não tem um raciocínio lógico, ela não tem uma concentração, ela não tem uma noção, na realidade, igual aquele teste lá dos risquinhos. Nossa, é muito bobo aquilo, né? Mas dá pra ver muita coisa. Que a gente faz lá no psicotécnico. Exatamente, a questão do espaço. Hoje em dia, vai muito além daquele lá, né? Porque eu tenho ficado a par, realmente está exigindo bastante do raciocínio lógico. Até na minha página, não lembro se já foi postado, mas se não eu vou postar para vocês dar uma pincelada sobre esses testes. É bem interessante e muitos não estão conseguindo passar. Aí eu trabalho com eles essa questão de desenvolver o que eles não têm desenvolvido e explicar para eles como que funciona, como que não funciona e trabalhar realmente essas funções cognitivas. Aí eu faço essa estimulação, né, todo esse acompanhamento, aí eles vão lá e conseguem passar. Vamos dizer o seguinte, tive o diagnóstico, TDAH, autismo, qualquer outro tipo de distúrbio. Mas vamos focar no TDAH e autismo, né, que é o nosso foco de hoje. Qual é o procedimento a partir do diagnóstico? Digamos que não precise de intervenção medicamentosa. Qual é o procedimento para eu ter uma melhor qualidade de vida? Exatamente, você precisa fazer a intervenção com o profissional que você escolheu. Porque é igual você ir no médico. Eu estou doente, estou sentindo alguns sintomas. Eu vou no médico, o médico me dá a receita. Só que eu vou para casa, jogo a receita fora e não faço o próximo passo. Vai ter resolvido você saber o que você tinha? Não. E é a mesma coisa. Então, o que eu tenho visto também acontecer. Muitas vezes chega para mim em casa, mas eu já tenho diagnóstico, já fui diagnosticado. Tá, e o que você fez? Não fiz nada. Eu falei, por isso que não resolveu. Porque não basta você saber que você tem. Você tem que buscar recursos, você tem que buscar intervenções que te ajude a superar o seu ponto fraco. Claro. Ele vai desaparecer? Não vai desaparecer, mas ele vai ficar imperceptível. Se você realmente fizer esse acompanhamento, você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar, que na realidade, como eu falei, vai ser como você não tivesse. Ele está ali, porém não está aparente. E esse acompanhamento é para a vida toda? Ou é tipo uma fisioterapia que vai chegar um momento que o músculo regenera, enfim, e aí você pode já caminhar tranquilamente com aquilo que você já aprendeu e desenvolveu e administra bem o seu transtorno, o seu distúrbio? No caso de adulto, sim, não vai ser a vida toda. Com certeza não. Ele vai aprender a lidar, né, com aquela situação, ele vai aprender estimular os seus pontos fracos, ele vai aprender a se superar, porque aí que está a questão. É difícil a gente fazer algo que é uma limitação nossa? É muito, e às vezes a gente foge daquilo, né? Exatamente, a gente foge porque é difícil, então eu não vou fazer. Só que aí que está o problema. Se você não faz, você não desenvolve a área que você realmente precisa. Porque graças a Deus nós temos a neuroplasticidade, nosso cérebro é incrível. Então ele se reconstitui. Por exemplo, eu tenho
não está funcionando a parte de decisão, que é o lobo frontal aqui, que é onde ficam nossas decisões. Eu não consigo, sou aquela pessoa indecisa, sabe? Enfim, vou na opinião dos outros, porque eu não consigo ter uma opinião própria, sabe? Ter aquela firmeza. O outro acha que é assim, não, mas eu acho que é assim, e eu tenho argumentos e coisa e tal. Tem muitas pessoas que não conseguem isso. Então, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar essa área. E se, por exemplo, não desenvolveu 100%, o que nosso cérebro faz? As outras áreas em volta, elas pegam aquela função e ele acaba conseguindo cumprir o objetivo dele. Só que precisa ter essa estimulação, esse acompanhamento. Aí cada caso é um caso. Aí depende, né, da evolução do paciente. Cada caso é um caso. Isso é muito importante. Não adianta também pensar que um amigo, que um colega foi lá, teve o diagnóstico, que o que foi aplicado ou vai ser aplicado para ele, ou o remédio, às vezes, que foi recomendado por um médico para ele, vai servir para todo mundo, né? Não, é importante também exatamente. isso. Fica muito claro. Exatamente. Alguns desses distúrbios já é considerado uma doença? TDAH, o autismo, algum deles é considerado doença? Na realidade, a palavra doença eu não sei se seria mais apropriada. Por quê? Porque a doença, primeiro que a gente sempre tem aquela questão, se tá doente vai ter cura, né? E realmente um distúrbio desse não tem cura, como eu te falei. A pessoa aprende a viver, aprende a minimizar, né, os efeitos que ele tem, só que não tem cura, vai acompanhar pro resto da vida. Então, na realidade, eu não chamaria doença, porém, existem leis que resguardam o direito tanto dos autistas, dos TEA, né? E quanto os TDAH, principalmente os que estão em idade escolar. Então, se tem esse direito, a questão de empresas também, com certeza, eles têm uma lei que dão esse respaldo, eles tendo um laudo, um diagnóstico na mão. Geralmente, o Sistema Único de Saúde tem algum mecanismo para diagnosticar TDAH, autismo, ou ainda é muito deficitário nesse segmento? Infelizmente, não. Deveria se ter. Na realidade, o ideal seria existir uma lei que toda escola deveria ter um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo dentro daquela escola, para que esse profissional atendesse aqueles alunos. Você entende? Aí sim a gente conseguiria resolver muito mais fácil muitas situações, na realidade, que lá na vida adulta vai acarretar coisas muito ruins. E para os adultos também, que não têm condições de ir atrás de um profissional, de pagar esses testes. Realmente eles deveriam olhar, né, por essa situação com um olhar mais atento e providenciar esses profissionais, seria excelente. Isso também é saúde e qualidade de vida, né? Com certeza. Você quer mostrar um pouquinho desses outros testes que você trouxe? Esses daqui são mais indicados para crianças daí, né? Esse aqui para adulto também. Para adulto também. Ele pega tanto a criança, como os jovens, adolescentes e adultos. Certo. Ele pode ser feito de forma online, na realidade, a pessoa vai respondendo, né? Ou como pode ter também o papel e a folha, porque depende, cada um decide, né? Ele pode ser feito no caso de adulto, eu vou responder e depois eu te trago. São perguntas do cotidiano, da vida da pessoa, realmente de comportamento, para a pessoa parar e refletir também se ela se conhece. Você entende? Nessa situação, aí o que eu faço? Entendi. Você entende? Aí depois é jogado nas tabelas lá e depois o sistema mesmo desse teste aqui é o sistema mesmo que faz o gráfico, que faz tudo lá, a questão do resultado. Nunca é dado uma hipótese diagnóstica com 1 ou 2 testes, que nem eu te falei. Importante. Passam de 10 para ver se realmente todos estão falando a mesma coisa. Entende? Então, esse aqui é um de adulto, no caso. Você falou que pode ser feito online. As pessoas podem fazer em casa ou você dá um acesso para essa pessoa que está na Eu dou um acesso, exatamente. Então, esse não é um teste testezinho que está ali disponível. Não, a pessoa não vai conseguir fazer. Porque na realidade é da OGREF, você compra um material. Aqui tem um livro, tem os testes aqui, ó, deixa eu mostrar. Tem o livro. Tem os testes aqui, o autorrelato. Aqui, e o heterorrelato. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o autorrelato, que a pessoa pega e responde, ó. São muitas perguntas, né? Aí ele tem, na realidade, ó, não é verdade. Por exemplo, a pessoa leu e fala, não é verdade isso aqui. Aí ela marca ali o número 1. Algumas vezes é verdade. Ela pensa, não, algumas vezes acontece sim. Não, muitas vezes é verdade. Ou quase sempre é verdade. Aí ela vai anotando.
ou ela escolhe fazer lá na clínica e eu faço as perguntas para ela. As perguntas não mudam, é a mesma coisa. Quer dar um exemplo de pergunta aí, por exemplo? Dou, Ó, eu vou pegar a número 1 aqui, ó. Parece muito mais desconfortável em situações sociais de que quando está sozinha? Já é uma pergunta muito certeira. Exatamente. Aí a pessoa pensa, não é verdade, tranquilo, eu vou em festas, eu vou em lugares agitados, eu não tenho problema com isso. Aí ela coloca, não é verdade. Aí tem casos lá, não, quase sempre é verdade. Eu realmente evito, eu não vou nesses locais, então ela vai marcando. Exatamente. Deixa eu ver quantas perguntas. São 65 perguntas. São muitas, então. Exatamente. Muitos, na realidade, escolhem fazer lá na clínica que eu faça a pergunta. Por quê? Porque depende, por exemplo, um TDAH. Nem sempre o que ele lê, ele entende. Interpretação também, né? Ele não consegue interpretar. Então, muitos até tentam fazer em casa. Chega lá e fala, olha, não dei conta, porque eu não entendi nada. Fala, não, vem aqui que a gente vai fazer. Aí eu faço, daí eu acabo explicando, dou até exemplos, né, para que a pessoa busque na sua vida se realmente acontece ou não acontece. Importante, nos últimos 6 meses, tá? Importante. Nos últimos 6 meses que é considerado. Então, esse aqui seria... E ele é muito bom, muito assertivo. Então, realmente, ele é excelente. E o importante é frisar, sempre buscar um profissional habilitado, alguém que tenha conhecimento, para não ter um diagnóstico equivocado, né? E também não cair na mão de charlatães, né? Que isso também é uma questão de qualidade de vida também, né? Porque você se sente lesado quando você está fazendo um tratamento com uma coisa que é tão séria. Então, busca um profissional da sua confiança, né? Exatamente. Com certeza, você precisa buscar informações antes de você ir em qualquer pessoa, né? Ver realmente, igual você falou, né? Se a pessoa tem os conhecimentos necessários, se tem a formação necessária. Então, isso é muito importante. Não dá para ser qualquer um. Perfeito. Como em qualquer profissão, né? Não dá. Claro, com certeza. Esses outros testes são para adultos e crianças? TDAH. Esses daqui específicos de TDAH. Esse aqui, por exemplo, crianças, o ETDH Pais. É um questionário que você entrega para os pais. Aí os pais, com um olhar, né, de pais, eles vão descrever o filho. A mesma questão das perguntas ali, tá? Tem a mesma folha com outras perguntas. E no caso de adulto, seria esse aqui. Esse aqui também é o livrinho, mas ele tem aqui, ó. Porque a gente adquire o livro e a gente adquire os testes, tá? E as correções também. Então, é tudo certinho aqui. Então, daí, ó, tem todas as perguntas. No caso do adulto, ele mesmo responde. Aqui também. São várias perguntas. Aqui muda, ó. Nunca, muito raramente, raramente, geralmente, frequentemente, muito frequentemente. As perguntas são parecidas. Parecidas por que eu falo? Porque na realidade, como eu te falei, todos esses testes, eles têm que direcionar para a mesma direção. Não pode, um falou isso, o outro falou aquilo. Tem coisa errada aí. Porque não pode, é a mesma pessoa que nós estamos avaliando, não é verdade? Sim, claro. Então, tudo precisa se encaixar. Nem, por exemplo, ó, essa primeira pergunta. É atento quando conversa com alguém? Tem isso, né? Tem que a pessoa que está conversando que parece que está no mundo da lua. O que você falou mesmo? Exatamente. Ó. É afobado no trabalho? Como que é a pessoa no ambiente de trabalho? Então, essas perguntas fazem com que a pessoa, ela reflita sobre si mesma, sobre o autoconhecimento. E é onde a gente começa, na realidade, que a pessoa se conheça. Porque é só assim que há mudança. Não tem outra forma. Acho que a gente chegou num ponto extremamente relevante para justificar tudo isso. É o autoconhecimento. Exatamente. É a questão de buscar o autoconhecimento e buscar a melhoria daquilo que eu não estou satisfeito com o andamento. Porque eu acho pouco provável que uma pessoa que vive num grau extremo de irritabilidade goste de viver numa condição como essa. Né? Com certeza não. E você pensa o ambiente familiar, como que não fica, o ambiente no trabalho. Então, como é a vida dessa pessoa? Certamente não é aquela que gostaria de ter, não. Com certeza não. Exatamente. Vamos caminhar para os outros testes aí. Isso, E aí a gente vai fazer mais daí nós um temos reforço escalas, ó. Temos as escalas, esse aqui é para autismo, que ele vai descrever as escalas de avaliação dos transtornos de comportamento disruptivos dos pais. Os pais vão responder no caso de crianças e professores também. Quando a criança está em idade da escola, a gente manda para os pais e manda para a escola. Para a gente avaliar qual é o olhar da escola. O olhar da escola é o mesmo olhar dos pais?
É o mesmo olhar que eu tenho daquela criança? Você Entendi. entende? Então não é uma opinião, não é, o professor falou isso e a gente já fecha por ali. Não, a gente faz toda essa investigação e também o tempo que a criança fica conosco. E a questão do autismo é bem interessante, porque tem a avaliação e a intervenção, né, do TEA, e tem, na realidade, a terapia ABA, que é diferente. Então, sempre quando chega um autista e a gente pede para o pai, o que você procura? Você procura, na realidade, uma intervenção que ajude o seu filho, só o seu filho, nas limitações que ele está tendo na escola, no ambiente social, ou você quer, na realidade, a terapia ABA? Qual que é a diferença? A terapia ABA, ela vai além da criança, além da escola, além do social, tendo a criança como centro. A terapia ABA, ela entra dentro da casa, ela vai lá com a família. Por quê? Porque você ensina os pais como eles devem agir com a criança. Você dá todo aquele suporte para a família toda. E na escola também, com certeza. Nem, por exemplo, o que acontece muitas vezes com uma criança autista. Ela faz uma manha, enfim, faz uma birra lá, sabe? E o pai vai lá e dá o que ela quer. Eu sei, ele tá, por exemplo, no ambiente público, né? A criança começa a gritar e tudo, e ele quer acabar de uma vez com aquela situação. Aí ele acaba dando, né? O que a criança pediu. Seja o que for, ele dá um jeito e resolve aquela situação. Porém, ele fazendo isso, ele está reforçando aquele comportamento daquela criança. Porque os autistas, como os TDAHs, como qualquer criança, eles são muito inteligentes. Eles são muito, extremamente inteligentes. Se eu fizer escândalo, toda vez eu vou ganhar, sim. Aí o que ele vai fazer toda vez? Toda vez ele vai fazer um escândalo. Exatamente. Aí está a questão. Então a gente trabalha com a família essa questão de reforçar o que é positivo e de aprender a trabalhar com o negativo. Para que ele entenda, não adianta eu fazer esse escândalo com meus pais, não resolve, não adianta, não é assim que funciona. E é onde a gente consegue dar mais qualidade de vida para toda essa família, porque tem pais que chegam lá e falam, nossa, a gente não consegue ter uma refeição tranquila, a gente não consegue receber um familiar, a gente não consegue ir na casa de ninguém, a gente não tem vida. Você entende? Sim. Então a terapia ABA é isso que ela faz. Ela ajuda a família como um todo. Isso é muito importante falar tudo isso, e assim, a gente está caminhando para a nossa reta final já do nosso bate-papo. É um assunto que rende muito debate. A gente pode falar muito sobre ele, porque além de estar, entre aspas, muito na moda, é uma coisa que interfere muito na qualidade de vida de todas as pessoas que estão envolvidas, não só com quem possui um TDAH, um autismo, quem tem TDAH ou autismo, mas quem está em volta, como você mesmo acabou de falar. Eu gostaria que você reforçasse, então, para adultos, por exemplo. Olha, você é um adulto, você tem alguns sinais que possam indicar. Que sinais são esses? Vamos dizer uns 2 ou 3 sinais. Vamos pensar. Exatamente, como eu estava falando, pode ser na questão familiar, sabe? Aí eu não consigo ter uma boa convivência com meus filhos, com minha esposa, com minha família, sabe? A gente não consegue ter uma harmonização, é sempre brigas, discussões, eles falam uma coisa, eu entendo outra. A pessoa fala, às vezes, não é para ofender, não é para nada, mas ele leva como ofensa. Sabe como que é adulto? Complica tudo, né? Criança não, eles brigam ali, dali a pouco estão juntos, adulto não. Então, complica bastante. A questão do trabalho. Muitos não conseguem se manter num trabalho. Sim. Fica um pouco em um, vai pro outro, sabe? E não consegue ter aquele vínculo, não consegue ter uma boa socialização com seus colegas, uma harmonização, o ambiente de trabalho não rende, porque quando a pessoa está num ambiente que ela não se sente bem, que ela está insatisfeita, não tem como ela produzir. Exatamente. Então, essa é a verdade. É a questão da socialização. É a questão do se sentir bem. Você está bem com a tua vida como ela está hoje? Você acha que não precisa melhorar nada? Você acha que você não precisa superar? Porque se nós pararmos para refletir eu parar para refletir sobre a minha vida, você sobre a sua, a gente sempre vai achar pontos a melhorar. Sem dúvida. Sempre. Exatamente. Então, a gente precisa se conhecer. Saber, nossa, eu preciso melhorar nisso aqui. Porque isso vai trazer um ambiente mais harmonioso, eu vou ter mais qualidade de vida e vou também... as pessoas que estão em volta de mim também terão mais qualidade de vida. E a questão da superação.
como eu falei, não é fácil você se superar. Todos nós temos as nossas limitações. Só que a gente precisa fazer isso por nós mesmos. Porque a partir do momento que você consegue se superar, a tua sensação de bem-estar, sabe, de autoestima, nossa, é incrível. É incrível. E aí é onde você vai crescendo. Então tem vários pontos da vida. Eu, por exemplo, eu tenho pânico de altura. Mas está se desafiando. Exatamente. Menina, eu fui lá no Beto Carreiro, fui lá na Big Tower, 100 metros de altura. Quase deixei minha alma lá, mas fui. Então, é isso, é se superar. É um processo de superação. É não superação. deixar exatamente nossos medos, nossos receios dominar a nossa vida. E a gente não pode deixar de viver por causa disso. Exatamente. Na verdade. Então, é uma evolução constante, dia a dia. E para você que viu esse monte de testes, não fique apavorado, porque assim, é tudo muito lúdico, né? Inclusive com adultos, o trabalho pode ser desenvolvido de uma forma lúdica e nada maçante. Então, assim, é uma coisa que realmente vai surtir um efeito e às vezes você vai descobrir, sem se dar conta, que você passou por uma bateria intensa de exames, né? Exatamente, porque quando a pessoa chega no consultório falando, olha, eu preciso de ajuda, por quê? Por causa disso, daquilo, porque a pessoa sempre tem uma queixa, né? Porque senão ela não chega até lá. Claro. Aí a gente já faz, na realidade, todo um prontuário daquele paciente, e já vê o perfil daquela pessoa também, e como você falou, eu gosto muito de trabalhar com jogos. Eu realmente adapto os testes, as coisas, tudo com jogos. Por quê? É igual aquela estimulação que eu te falei, que eu fiz com esse adulto, né, que estava com dificuldade no EAR, foi tudo com jogos. E ele ficou assim incrível, ele falou, nossa, eu nunca percebi, eu nunca me dei conta o quanto eu tinha dificuldade em algo que eu achava tão simples. Você entende? Então é algo bom, é algo prazeroso, não é nada maçante, não. E passa aqui, a pessoa nem vê o tempo. A professora é muito ativa nas redes sociais, as pessoas podem te encontrar no Instagram, no Facebook, né? Tem mais informações, inclusive informações sobre o próprio consultório, né? Se precisar de mais informações. Com certeza. Como que as pessoas te acham lá no Instagram? É Ivonete Kucker, psicopedagoga? Tá. Neuropsicopedagoga, _ Ivonete Kucker no Instagram. Mas depois eu acho que dá pra colocar ali, né? Minhas redes sociais. Sem problema nenhum. E assim, se você for lá também na lupinha também. e colocar Ivonete Kucker, neuropsicopedagoga, ele já vai puxar automaticamente pra você, né? E eu tô à disposição. Para sempre ajudar a todos. Lá tem os dados certinho, endereço, telefone, tudo certinho, se alguém precisar de mais informações, né? Exatamente. Agora eu tô numa boa localidade, bem ali na área central, que fica acessível a todo mundo, um ambiente bem gostoso, bem aconchegante. Então, assim, se ficou dúvida, se tem algum sinal, procure uma ajuda, um acompanhamento que vai melhorar a sua qualidade de vida como um todo, né? Com certeza, nunca é tarde, como nós falamos, Exatamente. né? Nunca é tarde para ir atrás de se superar, de ajustar o que não está bem na sua vida. E não precisa ter vergonha, porque não há vergonha nenhuma buscar ajuda. Pelo contrário, isso é muito bom. Isso é muito bom, que vai trazer qualidade de vida para tua família, para o teu trabalho, na realidade, para a tua vida toda. Exatamente. Você vai ver o quanto vai se tornar mais leve e prazerosa. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter vindo bater um papo com a gente, falar sobre um tema tão importante que as pessoas precisam de fato saber sobre ele. Eu que agradeço, estou à disposição sempre que precisar. Mais uma vez, obrigada. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau!